Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida e a família de cada um dos irmãos. Ataque espiritual na mente é uma das armas mais poderosas de Satanás contra a nossa vida. Porque se ele consegue fazer com que nós venhamos a ficar aprisionados em maus pensamentos, focar os nossos pensamentos apenas nos problemas que nós estamos enfrentando, focarmos nosso pensamento na solução que ainda não apareceu, ele consegue verdadeiramente nos aprisionar, nos paralisar, e assim ele alcança êxito contra a nossa vida e contra a nossa família. Mas eu quero neste vídeo trazer aos irmãos a direção espiritual, para que você consiga bloquear e paralisar esses ataques espirituais na sua mente. É algo que nós não podemos evitar, irmãos. Os ataques espirituais em nossos pensamentos, nós não podemos evitar. E na maioria das vezes só percebemos quando o ataque já começou. Mas nós temos uma direção pela palavra de Deus, de como nós bloqueamos os maus pensamentos, de como nós bloqueamos os ataques espirituais em nossa mente e paralisamos essa investida de Satanás contra a nossa vida. No capítulo 6 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre as armaduras espirituais, a armadura de Deus que nós devemos revestir a nossa vida com ela. E no capítulo 17, no versículo 17 deste capítulo 6 de Efésios, Paulo fala sobre o capacete da salvação, que é a palavra de Deus. É a proteção contra os ataques espirituais em nossa mente. O capacete da salvação, que é a palavra de Deus, é o que irá bloquear e paralisar os ataques espirituais contra os nossos pensamentos. Veja só a direção que a palavra de Deus nos traz a respeito disso. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 21. O profeta enfrentava um momento muito complicado na sua vida. O seu povo aprisionado em terra estranha, um povo rebelde que não gostava de ouvir a palavra de Deus. O profeta, em momento de aflição e de angústia, ele toma uma decisão na sua vida. Lamentações 3:21, Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias decide mudar os seus pensamentos, decide tirar o foco dos problemas e das dificuldades que estavam diante dele e resolve trazer à sua memória as promessas de Deus para o seu povo, as promessas de Deus para a sua vida. Então ele tira o foco dos problemas enfrentados e coloca o foco naquele que havia feito promessas de livramento. E é o que nós precisamos fazer. Quando os maus pensamentos vierem contra a nossa vida, quando você perceber que a sua mente quer ficar aprisionada dentro dos problemas, gerando cada vez mais problemas, tirando de você a fé e a sua esperança, substitua os seus pensamentos. Você não pode evitar que o mau pensamento venha, mas você pode substituí-lo. E é assim que você bloqueia os ataques de Satanás contra a sua mente, substituindo os seus pensamentos. Tira o foco do problema, tira o foco da sua dificuldade e começa a lembrar das promessas que Deus já fez para a sua vida. Começa a lembrar das promessas que contém na palavra de Deus para a sua vida. Lembra que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há uma promessa de Jesus de dar alívio na vida de todo aquele que se sente sobrecarregado pelos problemas e dificuldades da vida.
É uma promessa para você, para nós, contida na palavra do Senhor. Então, tira o foco dos problemas e da dificuldade e começa a pensar que existe promessa de alívio para você, que existe uma promessa de escape e de solução para todos esses problemas que você tem enfrentado. É assim que você começa a bloquear os maus pensamentos e paralisar os ataques de Satanás contra a sua mente, substituindo os seus pensamentos. Foque, traga à sua memória apenas aquilo que pode te dar esperança. Coloque um louvor de ânimo, vai escutar um louvor de fé, vai ler versículos de fé. Tire um momento e comece a orar e a declarar que o problema está aí sim na sua vida e diante de você, mas que em Jesus tem alívio para a sua vida, que em Jesus tem solução para este problema. E os maus pensamentos começarão a ser bloqueados pelo poder da palavra de Deus sobre a sua vida. E o outro versículo que eu quero compartilhar com os irmãos está na carta aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo 8. O apóstolo Paulo nos dá a seguinte orientação para vencermos a guerra espiritual nos nossos pensamentos. Ele diz assim, Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo o que tem boa fama, se existe alguma virtude e se existe algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. O apóstolo Paulo está aqui falando exatamente isso. Você não pode impedir que os ataques espirituais venham contra os teus pensamentos, mas você pode bloqueá-los e paralisá-los, substituindo os seus pensamentos. É exatamente o que eu já acabei de falar. Tire o foco dos teus problemas e comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Comece a pensar em coisas boas, e todo ataque contra a sua mente será paralisado e você terá de Deus vitória. Sua mente não vai ficar presa naquilo que é ruim, sua mente vai ficar presa na palavra de Deus, que te promete vitória, que te promete alívio, que te traz esperança verdadeira de que dias melhores da parte de Deus virão para você e para sua família. Se você chegou até o final aqui dessa mensagem e essa palavra foi bênção para você, deixe um amém aí nos comentários para que eu saiba quantas pessoas realmente foram alcançadas. Deixe a sua curtida no vídeo e compartilhe com algum irmão, porque se foi bênção para você, pode ser bênção sobre a vida de alguém que esteja enfrentando uma guerra espiritual na sua mente. Que Deus te abençoe e te livre do mal.